Vamos falar então dessa época que é relevante aí, antes da gente entrar nas trilhas. A banda, eu não sei até o quanto que você quer abordar isso, mas outras pessoas que você produziu ali, o que estava acontecendo? Não, na verdade, assim, eu tinha músicas instrumentais de rock, mas que eu vim com som assim meio preparado. E eu queria ver se achava um cantor, só que eu não achei, então eu falei, vou cantar eu mesmo, né? Por estilo de música eu cantava, que era meio um Beastie Boys, assim. Eu falei, cara, não precisa cantar muito bem, eu vou cantar. Fiz umas demostapes, eu tinha um estúdio portátil, eu trouxe tudo isso, estúdio portátil, computador. Tascam. Era um Tascam 8 canais, um Porta One daqueles 8 canais, com um sync para um teclado que fazia os samplers. E aí, cara, essa fita começou a rodar, e a EMI me ligou, olha, a gente quer contratar você para essa coletânea aqui de bandas novas, são 3 músicas, era a gente, Funk Fuckers, Black Alien, uma galera assim da época. E isso fez, o meu clipe fez muito sucesso na MTV. Virou o clipe mais pedido do Brasil, no top 20, ficou um tempão. Isso não mudou muito a minha carreira, porque eu tinha uma banda grande na época, então eu não conseguia movimentar, mas eu fiz muito show. Eu tinha uma casa no Rio chamada Ballroom, que eu fazia show, e eu fazia lá, tocou lá, eu fazia lá umas festas bem legais. E aí, por esse círculo de pessoas que começaram a me ver, começaram a me chamar para produzir disco. Falar, pô, esse teu som é legal, né? Que, na verdade, era o meu forte. Eu não queria cantar, ser frontman, assim, eu achava... Pô, cara, eu achava cantar muito difícil, eu ficava rouco. No dia do espetáculo, assim, eu sempre ficava doente, né? Porque né? Sei lá, você afeta. E eu achava isso chato. E aí começaram a me chamar para produzir e me pagar. Falei, pô, isso aqui é um caminho legal, eu consigo... E rapidamente eu era um dos caras que mexia em sampler e loops, e o Tom Capone chegou em mim e falou, cara, eu quero que você faça os samplers aqui. Ele já estava no AR. Aí eu falei, cara, estou adorando trabalhar, a gente ficou muito amigo. Então, falou, então vamos fazer um disco aqui. Eu comecei a fazer disco, fiz muito disco. Você lembra qual o primeiro disco que você fez com ele? Com ele foi da Bia Grabois. Na verdade, eu fiz do Pedro Luiz, né, que eu participei, fiz umas edições, depois eu fiz do Márcio Melo, era muito disco. A gente fazia assim, ele no estúdio uns 4, 5, 6 ao mesmo tempo, então acabava de noite, então eu acabei ganhando uma responsabilidade. E aí as coisas foram acontecendo. A gente fez o disco do Lenine na Pressão, que foi um disco que fez muito sucesso, porque é um disco com uma sonoridade... O Tolstói já estava com ele, né? O Tolstói não. O Tolstói entrou depois. O Tolstói fez uma música, o Tom chamou o Tolstói para... O Tolstói esteve aqui, né? Muito meu amigo. Para produzir uma música. Eu produzi várias músicas desse disco, porque eu estava lá, o Tom tinha acabado de ser chamado a ser diretor da Warner, e o Lenine era da BMG, e ele estava fazendo Raimundos, que era da Warner. Então ele ficava dedicado ao Raimundos. Era muita coisa, cara. A gente fazia muito tempo. Muita coisa ao mesmo tempo. E aí realmente o mercado me abraçou, produzi um monte de disco. O novo do Pedro Luiz, aí eu fiz Lucas Santana, X fazia muitos discos de rap também, SNZ, várias coisas. SNZ era o trabalho das filhas da Baby. Foi a primeira contratação do Tom. Aí na Warner eu produzi, e era a época das vacas gordas da indústria. Que ano que estava isso aí? 97? Cara, não, é mais, 2000 e pouco. Então você estava quase indo para o precipício ali já o ano, né? Aí assim, a gente pegou vacas gordas, mas não comparadas às antigas, né? A indústria veio caindo, mas aí veio a Napster e tal, e assim, a Warner, e eu acompanhei de perto, porque assim, a gente fazia praticamente tudo da Warner, no estúdio dele, na Toca do Bandido. E a Warner tinha, assim, por ano, 40 artistas nacionais, né? E hoje não tem, né? Isso foi caindo até ficar em 2, 3, né? O investimento no artista novo e a chance do artista fazer o segundo disco. Por exemplo, a gente fez Pavilhão 9, que era uma banda que o Tom gostava.
De São Paulo, né? Era de São Paulo, de rap, né? Eu tipo, lembro. Racionais mais... Mas tinha umas guitarras mais pesadas. Mais pesadas, exatamente, com rock. Ficou bem legal. Mas ele, assim, começou a acabar a oportunidade do artista fazer o primeiro disco experimental para depois fazer sucesso. O sucesso tinha que vir imediatamente. E a gente fez muita coisa disso. Eu produzi Kelly Key. Kelly Key foi uma pioneira dessa linha, eu acho, assim, na minha visão. Da linha da Anitta, eu acho que ela foi a primeira que veio. Uma mulher, cantava música pop, com um pouquinho de funk, e era gata e dançava, enfim, acho que ela foi a primeira. Para quem não lembra, né, cara, Kelly Key, pô, foi um fenômeno de venda, pelo menos, né? Vendeu muito, foi né? Foi um fenômeno muito. Baba Baby fez muito sucesso. Essa né? música é de quem, cara? Não sei, cara. Né? Não sei. Eu produzi depois, o disco dela depois, mas não sei. Não foi esse primeiro álbum, não, foi o segundo. Foi o segundo ou terceiro. Entendi. Nessa época, acho que ela era casada com um latino, não era isso? O latino que levou ela para Warner. Com 18 anos. Ela é nova até hoje, cara. Ela estourou muito cedo. Estourou cedo, né? E assim, ela tinha um apelo também com um público mais infantil até. Tinha, porque ela era tipo 16 anos, 17 anos. Ela tinha uma coisa meio Xuxa, meio angélica, assim. Tinha esse apelo. Eu lembro dela tocando lá na minha cidade, no sul de Cabo Frio, né, cara? Fazendo show lá na praia de Cabo Frio. Aí tem duas, três músicas que tocava 3 vezes cada música no mesmo show, assim, né? No show, né? Era pouca música. Ela, na verdade, tinha uma coisa de popstar, mas ela realmente não era uma cantora, assim. Na época, o autotune ainda não era o que é hoje, né? Hoje virou um padrão. Padrão e um efeito, né? Naquela época, esse efeito não era bem-vindo. Então, a gente trabalhava a voz de uma maneira bem específica, assim. Eu até vi recentemente a história do Milli Vanilli, para quem não lembra, é um documentário maravilhoso que está na TV, um documentário da MTV. Tem no streaming também. Tem no streaming. Tem na Apple. Documentário inacreditável de uma banda que era fictícia. Os caras não cantavam, eles chamavam gente de estúdio. E eu não fazia isso, mas eu fazia algo parecido. Eu chamava uma cantora profissional para cantar as vozes guia. Para ter uma referência para ela ter uma referência. E aí isso dava um norte para ela e ajudava muito. Entendi. E daí você fez mais o que a gente pode botar na mesa aqui que você lembra? Putz, cara, é ruim de lembrar, mas eu fiz o Rapa. Qual do Rapa? É o Silêncio que Precede o Esporro, que foi o primeiro álbum sem o Yuka. Sem o Yuka, exatamente. Esse álbum foi muito legal de fazer. Esse do Lenine foi muito marcante. Assim, os álbuns que a gente teve uma oportunidade de experimentação muito grande. O Rapa é uma banda que compõe no estúdio. E o Lenine, ele tinha uma coisa assim, a gente gravou uma voz com clique, violão e voz, e ele deixava a gente ficar com total liberdade. Então tinha aquilo como se era quase um remix. Eu pegava aquele violão, tem até no Paciência, eu peguei aquele violão, passei pelo Virus, né, aquela coisa. E ele adorava assim, a experimentação, sempre foi um artista muito aberto. Então eu tive experiências de estúdio muito maravilhosas, assim, como produtor, que foi a fase que eu aprendi muito, porque eu trabalhava lá no estúdio com o Álvaro, com o Tom. Assim, o Álvaro é um engenheiro de mixagem e gravação fantástico. Aí eu aprendi a mexer, e esses plugins Nive, SSL, eu aprendi a mexer nos de verdade, assim. Hoje você tem os simuladores, assim? Tenho simuladores eu tenho os reais também. No meu estúdio eu tenho muito prés. Na verdade, eu acho que uma dica para a galera que tem home studio é comprar prés de qualidade, né? Prés, eles fazem muita diferença da maneira como o som entra. Que diferença você mais percebe com um pré de verdade, assim? Cara, a qualidade da gravação, né? Então você grava um baixo, uma guitarra, qualquer coisa. Você grava uma caixa, já entra com um som diferente. Mais aquecido, né? É mais real, você pode equalizar. E as marcas clássicas, tipo API, eu tenho uns API, Nive, SSL, elas têm um caráter no som,
que são sensacionais, fazem muita diferença. Então você sempre... Você fica testando ou você... Pô, tem uma aqui que eu gostei, essa mesa eu vou ficar com ela aqui, ou você fala, agora eu vou pegar aquela que está lá guardada? Eu não uso mesa há muito tempo, eu uso os prés separados. Então, o que eles fizeram, né? Eles pegaram esses... Você já tem tudo montadinho? Eu já tenho montado eu tenho um estúdio grande e tudo ligado. Tudo Meu ligado. estúdio é tudo ligado. É o delay de fita de verdade, já passa. A minha pedaleira de guitarra, eu tenho algumas pedaleiras de guitarra, porque eu gosto muito de pedal de guitarra. Foi por isso que eu cheguei no canal aqui, na verdade. Porque, falando de equipamento, falando de guitarra. Pô, a gente tem até um grupo com amigos que a gente só fala de guitarra o dia inteiro, assim, tipo, não sei o que, saiu isso aqui, enfim. E aí eu uso como efeitos no estúdio, como efeitos criativos nas minhas trilhas, né? Obrigado por ter assistido a esse corte do Starlink Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.